Poliedros são figuras geométricas que apresentam todas as faces planas, como mostra a planificação a seguir. Montando a planificação, obtém-se uma pirâmide de base quadrangular. Então, você repara aí, né, que é como se a gente cortasse aqui nas arestas, tá, e abrisse a pirâmide. Nós temos ali 4 triângulos e temos também um quadrado ali no centro, tá bom? Na figura, a área da base é igual a 12 centímetros quadrados, e as faces laterais da pirâmide são triângulos equiláteros. Então, qual que é a área total da pirâmide? Ora, vamos lá. O que é a área total primeiro, né? Pensar aqui, olha. A área total num poliedro é a área da base, nesse caso, né? Tem só uma base, mais a área lateral. Tudo bem? A área da base já foi dada. É um quadrado cuja área é de 12 centímetros quadrados. A área lateral não foi dada, mas nós sabemos que é 4 vezes, né? Você tem 4 aqui, ó. 1, 2, 3, 4 triângulos equiláteros, tá? Então, 4 vezes a área de um triângulo equilátero. Vou colocar dessa maneira. Então, se eu determinar a área de um deles, é só multiplicar por 4. E tá feito a área total da superfície aí. Tudo bem? Então, o problema nosso está mais nessa questão de calcular a área do triângulo equilátero. Vamos lembrar aqui como é que calcula a área de um triângulo equilátero, né? A área do triângulo equilátero é igual ao lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4, tá bom? Um lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Bom, então nós temos que determinar o lado dele. Como é que eu determinar o lado dele, gente? Olha, aqui nós temos um quadrado de área 12. O lado desse quadrado também é lado desse triângulo. E é por isso. Então, olha, se a área do quadrado é igual a 12, mas, por outro lado, a área do quadrado também é lado ao quadrado, então concorda comigo que, né, o lado pode ser determinado por raiz de 12? É como se você tirasse raiz quadrada dos dois lados, ou passasse o quadrado como uma raiz, como algumas pessoas preferem dizer, né? Então, tá vendo? É esse o macete, tá? No entanto, repare que nesse caso especificamente, como você lembra aqui da fórmula da área, ó, a fórmula da área já, né, já contém o próprio lado ao quadrado. Então não preciso tirar essa raiz, tá? Eu já substituo logo lá. Eu vou deixar ela aqui, né? Só porque assim, de repente você não lembra, né, dessa ideia e ela é uma ideia que aparece em outras questões, tá bom? E aí a gente às vezes não usa muito, né? Geralmente sai do lado para calcular a área e o contrário às vezes não aparece. Aí quando surge uma conta como essa nós não sabemos fazer. Então eu vou só finalizar ela aqui, mas não preciso investir tempo fazendo essa parte porque dentro da fórmula da área do triângulo equilátero eu já tenho o lado ao quadrado, né? Bom, então repara o seguinte, ó. Aqui nós temos a raiz de 12. Aí eu tenho que pensar assim, será que o 12 dá para tirar, né, fatorar ele aqui e colocar algum número que ainda saia raiz? Então repara que o 12 ele pode ser escrito como 2 vezes 6, e aí também não ajuda, mas ele também pode ser escrito como 3 vezes 4, e aí sim, né? 3 vezes 4, 4 sai da raiz como 2, então fica 2 raiz de 3. Tá? Seria uma possibilidade para você determinar o lado, caso ele fosse questionado esse lado. Outra coisa também que eu não preciso me preocupar é o seguinte, olha, por isso que é interessante montar toda a fórmula, tudo junto, né, para depois sair fazendo conta. Eu tenho falado isso em várias questões anteriores aí. Então repare o seguinte, olha, aqui eu tenho 4 vezes a área do triângulo equilátero. Repare que dentro da área do triângulo equilátero eu tenho dividido por 4. Se você tem praticado um pouquinho de conta aí, você percebe que aqui vai haver um corte, né? Vai cancelar. Então, se eu resolvo a área do triângulo equilátero toda primeiro, e depois vem para outra área aqui, de repente eu perco um pouco de tempo, porque já cancelaria o 4, entende? Bom, então eu vou fazer dessa maneira, olha. A área do triângulo é igual, né, a 12, estou repetindo aqui, ó, 12, mais 4 vezes
A área do triângulo equilátero, que é lado ao quadrado, mas o lado ao quadrado é o próprio 12, que é a própria área ali, tá? Então, 12, tá? Vezes a raiz de 3 sobre 4, tá? Deixa eu apagar esse sobre aqui, esse denominador aqui, ó. Que apesar de estar correto, né? Porque é uma multiplicação, deixa eu deixar o denominador aqui só na parte que lhe concede aqui da parte do triângulo equilátero, né? Mas não teria problema porque é uma multiplicação, tá? Então aqui, gente, ó, já há logo um cancelamento. É claro que o 12 também poderia ser dividido aqui, não há problema nenhum, tá? Mas se não fosse o 12 aqui, às vezes você perderia tempo fazendo essa conta, entende? Bom, e aí o legal é que o some denominador também, que seria um outro problema para adição aqui, né? Então aqui nós vamos ter, olha, 12 mais 12 raiz de 3. Bom, repara que não há essa opção aqui, tá? Por quê? Porque o 12 foi colocado em evidência. Então esse é um macete, né? O 12 está colocado em evidência. Então você tem que colocar ele em evidência, olha. Então você tinha assim, ó, a área do triângulo é igual a 12 mais 12 raiz de 3. Né? Não confunda isso e coloque 24 raiz de 3, tá? Não fica correto, não. O que você pode fazer aqui é, como o 12 aparece nas duas parcelas da adição aqui, você coloca ele em evidência e aí divide. Olha, 12 dividido por 12 dá 1. Mais, que é esse sinal que está aqui, 12 raiz de 3 dividido por 12. Então, cancela o 12, fica o raiz de 3, tá vendo? Se você aplicar a distributiva, 12 vezes 1 volta no 12, 12 vezes raiz de 3 também está aqui. Então, essa aqui é a resposta, ó, 12 que multiplica 1 mais a raiz de 3. Né? Vamos voltar aqui, ó. Aqui, ó, pronto. Né? Em termos de área, como estava em centímetros, centímetros quadrados. Beleza?